Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de camadas do trato gastrointestinal. Vamos começar primeiramente a entender o que seria o trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal pode ser entendido como um conjunto de estruturas ocas que tem como objetivo transitar o alimento, processar o alimento, fazer a absorção dos nutrientes e permitir a eliminação por meio das fezes dos resíduos que não foram utilizados como fins nutricionais. O trato gastrointestinal compreende um conjunto de estruturas, portanto, que inicia na cabeça e termina na região pélvica. Vamos ver quais são os componentes do trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal começa com a cavidade oral situada na região da cabeça, descendo para a região do pescoço, continua com a faringe, que vai dar a ligação com o esôfago. Este esôfago já está localizado na região torácica. Na porção distal do esôfago ocorre uma grande dilatação, a maior dilatação do trato gastrointestinal, chamada de estômago. O estômago já está localizado na região abdominal. Do estômago continua o trato gastrointestinal como intestino delgado, continua no intestino grosso e nas porções mais distais do intestino grosso, o colo sigmoide e o reto, localizado agora na cavidade pélvica, abre-se um orifício que vai permitir a liberação das fezes. Este orifício recebe o nome de ânus. Essas são as estruturas do trato gastrointestinal. Obviamente, como vocês conseguiram perceber, há diversas estruturas e, por causa disso, a morfologia vai ser um pouco diferente, dependendo da região do trato gastrointestinal que nós estamos analisando. Porém, o trato gastrointestinal é formado por 4 túnicas, embora as estruturas anatômicas sejam diferentes e morfologicamente, obviamente, também vai ser um pouco diferente. Mas o que eu vou fazer para vocês? Eu vou pegar uma secção do intestino delgado para mostrar as 4 túnicas ou 4 camadas que vão formar todo o trato gastrointestinal. Vejamos quais são essas túnicas, começando a análise desta ilustração. Vamos começar a analisar as camadas do trato gastrointestinal da região mais superficial e vamos em direção à região mais profunda. Superficialmente, a primeira camada que nós vamos ver recebe o nome de serosa. A serosa é uma camada que está revestindo todo o trato gastrointestinal. Profundo em relação à serosa, nós vamos encontrar uma outra camada. Esta é a camada muscular, formada por 2 túnicas de musculatura lisa. Mais profundo em relação à camada muscular, nós vamos encontrar a camada da submucosa. E, por fim, nós encontraremos a camada da mucosa. Perceba que a mucosa está em contato íntimo com uma região aberta do trato gastrointestinal. Esta região recebe o nome de luz do trato gastrointestinal. Na luz do trato gastrointestinal vai passar os alimentos que serão processados, absorvidos os nutrientes e, posteriormente, eliminados os resíduos que não foram utilizados durante o processo de absorção. Veja o que eu vou fazer para vocês. Agora eu vou promover um corte no intestino delgado, vou abrir essas 2 porções do intestino delgado para que a gente possa ver as camadas ou as túnicas do trato gastrointestinal e vamos correlacionar essas camadas com algumas funções fisiológicas. Então veja bem, cortei o intestino,
abrir o intestino e nós vamos ter uma imagem semelhante a esta ilustração, sendo que na porção inferior dessa ilustração está compreendida a camada da serosa, depois a camada muscular, a camada da submucosa e, por fim, a camada da mucosa. Obviamente, como esta região da figura está mostrando a camada da mucosa, a parte superior vai compreender a luz do trato gastrointestinal. Vamos agora ver quais são as principais funções fisiológicas de cada uma dessas camadas. Vamos começar a dar um destaque com a camada da mucosa. A camada da mucosa vai compreender o epitélio. No caso, vai ser um epitélio colunar simples. Este epitélio vai servir como uma barreira seletiva, que vai selecionar produtos localizados no interior da luz do intestino para o meio interno. Também apresenta como função a camada mucosa a secreção de enzimas. Essas enzimas serão utilizadas no processo da digestão. Além disso, a camada da mucosa secreta hormônios que vão regular a função do trato gastrointestinal. E, por fim, a camada da mucosa vai permitir o processo de absorção, a movimentação dos nutrientes contidos na luz do intestino delgado para o interior da corrente sanguínea ou linfática. Vamos falar ainda da camada mucosa e vamos dar um outro destaque. Perceba que nessa ilustração existem algumas células pintadas de azul. Essas células recebem o nome de células caliciformes. A função dessas células caliciformes seria a secreção de um muco. Este muco vai servir como processo de lubrificação. Essa lubrificação, por sua vez, permite a proteção da camada interna do intestino delgado e, além disso, vai facilitar o trânsito dos alimentos. Obviamente, é muito mais fácil você transitar um produto sob uma superfície umedecida em relação a uma superfície seca. Vamos ver agora que, além dessas células, a camada da mucosa vai apresentar a lâmina própria. A lâmina própria é formada por uma camada de tecido conjuntivo frouxo. E veja a importância imunológica da lâmina própria. Na lâmina própria, nós vamos encontrar os linfonodos. Encontraremos também os macrófagos, células de defesa relacionada com a digestão dos patógenos, digestão intracelular. E, além disso, nós encontramos os plasmócitos, que vão secretar o IgA, a imunoglobulina A. Veja então que na lâmina própria nós vamos ter células do sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso organismo contra a invasão de patógenos. Descendo um pouquinho ainda na camada mucosa, veja que interessante, nós vamos encontrar uma camada muscular formada por músculo liso. É uma estreita camada de músculo liso que apresenta como função aumentar a área de absorção do intestino delgado. Agora nós vamos falar a respeito da camada submucosa. A camada submucosa também é formada por tecido conjuntivo e perceba que nessa camada nós vamos encontrar uma vasta irrigação sanguínea, uma vez que ocorrerá a presença de vasos sanguíneos, vasos que vão nutrir todas as células
do trato gastrointestinal, e esses vasos sanguíneos vão permitir a condução dos nutrientes após o processo absortivo. Também encontraremos vasos linfáticos, cuja função seria a condução de ácidos graxos e glicerol após a absorção das gorduras. E também na camada submucosa nós vamos encontrar glândulas exócrinas. Tem também a camada muscular. A camada muscular é formada por duas túnicas. A túnica interna é formada por músculo circular, já a túnica externa é formada por músculo longitudinal. Seja o músculo circular da túnica interna, seja o músculo longitudinal da túnica externa, ambos são músculos lisos de contração lenta. Esses músculos vão permitir o movimento de peristaltismo. Peristaltismo seria uma contração lenta que vai permitir o fluxo do alimento do sentido oral para anal. E, revestindo todo o trato gastrointestinal, nós temos a camada da serosa. Essa camada é a mais superficial, é formada por células epiteliais pavimentosas simples e acima dessas células encontra-se tecido conjuntivo. A função da camada serosa é de revestimento de todo o trato gastrointestinal. Pessoal, a respeito das camadas do trato gastrointestinal, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido e entendido a importância e a correlação fisiológica dessas estruturas. Muito obrigado por me assistir e aguardo vocês no próximo vídeo.